Voltamos à entrevista com o presidente da FAPES, José Antônio Boff Buffon, falando sobre o edital de pesquisas que está sendo lançado para março, de 14 milhões de reais. Presidente, falava no bloco anterior, o senhor começou a dizer um pouco como foi produzido esse edital, né? O edital, como disse, foi construído a partir das reuniões de trabalho. Eu, como economista, tenho uma ideia, você, como um profissional do meio ambiente, tem uma ideia, mas o fundamental é captar a ideia dos atores que operam o setor agropecuário capixaba. Então, o edital reflete hoje o estado de prioridade. Nesse edital, nós deixamos um pouco de lado os produtos em si mesmo, assim, café, banana, etc., para focar mais focar em assuntos como solo, água, conservação, redução de uso de agrotóxicos, controle integrado de pragas, ou seja, nos temas horizontais, dos temas que perpassam todas as culturas, porque a longo prazo nós sabemos produzir os produtos, e sabemos produzir com qualidade e com produtividade, só que precisamos produzir melhor, respeitando mais a natureza e garantindo que a nossa agricultura tenha um futuro maior, de longo prazo, na medida em que ela passe, então, além de produzir, conservar os recursos e recuperar os recursos. Essa é a premissa mais importante, central nesse edital. Diferente de todas as chamadas anteriores que focavam só no produto, né? Por outro lado... Já olha mais a sustentabilidade. A sustentabilidade, inovação e sustentabilidade. Esse foi o grande mote do PDAG 3. Por outro lado, é um edital que pretende reforçar a sustentabilidade, mas também interiorizar a pesquisa no Espírito Santo. Ele tem o propósito de fazer surgir novos grupos de pesquisa no Estado. Sim. Fazer com que esses grupos de pesquisa interajam e formem redes de pesquisas. Então o edital tem uma finalidade também implícita, que é fortalecer a capacidade local e de pesquisa no Espírito Santo. Sim, isso é interessante também, porque muitas vezes alguns natos pesquisadores, né, não têm acesso a linhas de financiamento porque não cumprem ritos, né, acadêmicos que acabam ficando fora do processo. No meio que nós tivemos uma equipe, um grupo de pesquisas integrados, orgânicos, interiorizados aqui no Espírito Santo, nós vamos ter uma capacidade de competição local mais forte por recursos federais, por exemplo. Os editais federais são muito exigentes e tem os estados do Centro-Sul do país, eles têm grande capacidade de disputar esses recursos. Então, um dos objetivos é preparar, dar condições, dar cancha, dar experiência aos grupos de pesquisa do Espírito Santo, para que eles passem também a disputar em condições bem competitivas os editais nacionais, sobretudo do CNPq. E de onde veio esses recursos? Os recursos são oriundos do Estado, do Tesouro Estadual. Uma parte, 4 milhões de reais, são recursos do Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia, são recursos geridos pela FAPES. Estão lá 4 milhões de reais e 10 milhões de reais advém do orçamento da Secretaria de Agricultura. O secretário fez uma escolha estratégica aí, por exemplo, entre colocar mais algumas máquinas e equipamentos, doar mais algumas máquinas e equipamentos, ou destacar uma parte disso para a inovação e pesquisa. Eu, particularmente, entendo que, em certo momento, foi muito importante se distribuir máquinas no Espírito Santo. Em 2003, quando o governador assumiu, Paulo Artung, nós tivemos uma carência de infraestrutura muito forte. Então, doação de máquinas, doação de mudas e caminhos do campo eram as coisas mais importantes a serem feitas. Só que de lá para cá o Estado melhorou muito em vários aspectos. E entendo perfeitamente, e é perfeitamente correto que o Estado tenha feito essa opção de uma parte desses recursos ser destinadas para a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico no Estado. Quais as principais linhas de pesquisa que se espera agora nesse edital? O eixo principal é isso, controle de pragas, integrado de pragas, redução do uso de defensivos, conservação de solo, sistemas agroflorestais integrados, integrando floresta com pecuária, com agricultura. Mas tem uma ênfase importante hoje
na volta das culturas tradicionais de feijão e milho, por exemplo, que foram abandonadas em função de vários fatores. O Estado volta a dar uma importância na validação e desenvolvimento de técnicas nessa área. Isso é importante, até porque nós temos minifúndios, né? Exatamente. E alimentação, o mercado local é importante. Nós não vamos ser um grande produtor de feijão e milho em escala nacional, mas os mercados regionais têm uma realidade própria, isso, e até para o alto consumo. Né? Até para o alto consumo. O mamão merece um destaque especial porque a Associação dos Produtores de Mamão, a Abrapex, eles colocaram R$300 mil de recursos próprios para ajudar a custear as pesquisas do mamão. Então nós destacamos o mamão por conta... E o mamão foi do passado recente um grande produto de exportação do Estado do Espírito Santo. Nós perdemos muito da competitividade do mamão em função de que os outros países também evoluíram nisso e que as nossas principais empresas tiveram dificuldades econômicas e financeiras, né? As grandes empresas do Espírito Santo. Um novo conjunto de produtores está ocupando esse espaço e nós precisamos iniciar um novo ciclo de pesquisa no mamão. E que o mamão no mundo, ele é conhecido como um produto essencialmente capixaba, né? Fora do Brasil, né? Era consumido pelo Clinton e pelo Papa João Paulo II, né? Exatamente. E tem outras linhas também. Sistemas agro-silvopastoril tem um capítulo especial, que é a integração entre lavoura, pecuária e floresta, né? Isso é um enfoque muito forte no edital. Além de frutos tradicionais, como a manga, que hoje tem um polo significativo no estado. A fruticultura como um todo forma o principal bloco de pesquisa, mamão mais as outras culturas. Depois vem o café, depois vem a produção animal. Na produção animal nós temos que incentivar a produção de pequenos animais, que demanda pouca área. A nossa pecuária ela é importante, mas ela precisa reduzir a área, o tamanho da área. O café já fez um esforço de redução de área plantada. A área plantada hoje do café ela é equivalente à que foi de 15 anos atrás. Só que a produção ela é infinitamente superior. A pecuária tem que fazer o mesmo esforço, que reduzindo-se a área de pecuária, se libera a área para fazer recuperação ambiental, se libera a área para outras culturas e se acrescenta mais valor por hectare. Na verdade, o Espírito Santo vai ter que, em algum momento, raciocinar não mais em hectare alqueire, e sim em metro quadrado, de tal forma que a terra vai se tornar escassa no Espírito Santo. Isso talvez seja o nosso grande desafio, porque a pecuária ela era um sucesso, principalmente nas áreas novas de agricultura, onde que se fazia o corte das florestas, ainda tinha o solo estruturado e durante muito tempo ainda eram férteis, né? A nossa pecuária, tanto de leite quanto de corte, tem um interessante. Nós temos produtores do Espírito Santo, na pecuária de corte, que são os melhores do Brasil. Tem gente aqui na pecuária de leite, na pecuária de corte, que estão lá ranqueados entre os melhores. Não deve nada a ninguém. Porém, o conjunto da nossa pecuária ele é muito heterogêneo. Então tem produtores tecnicamente muito defasados. Então o importante é o quê? É subir a base dessa pirâmide através de um esforço muito de pesquisa e de assistência técnica e de crédito, né? Para que essa base cresça e se aproxime dos padrões médios do que se pratica hoje. Com isso, se aumenta a eficiência global da pecuária e, na prática, se reduz terra, reduz o uso da terra e libera áreas para fazer outros sistemas de produção, né? Certo. Nós vamos agora um rápido intervalo, voltamos para o último bloco da nossa entrevista. Fique conosco.